Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Vamos com o pós-jogo falando da goleada do São Paulo frente ao Santos no Morumbi, placar de 4-1. Um resultado que é importante de citar em relação a que pode surpreender algumas pessoas por conta da diferença, mas tem os dois extremos. Acho que o São Paulo era franco favorito, o tricolor entrou em campo sabendo que tinha essa um pouco do peso, mas sim, tinha que fazer isso dentro de campo, mas o momento dos times é muito distinto, e o Santos entrou inclusive com uma proposta de tentar se fechar e jogar nos contra-ataques, que acabou dando muito errado. O placar de 4-1 não reflete o que foi o jogo. O São Paulo poderia ter feito uma goleada ainda maior, teve duas bolas na trave, o João Paulo trabalhou bastante, e o Santos, entre aspas, achou um gol, né? Teve um pênalti corretamente marcado com o auxílio do VAR, mas já nos minutos finais, então poderia ter perdido de 0 e poderia ter sido uma goleada histórica a favor do tricolor. Em termos de escalação, tem um lado positivo, né? O São Paulo começa a melhorar o seu departamento médico, então começa a ter mais opções para o Dorival escalar. Começou o jogo com uma escalação jogando no 4-3-3, né? O Rafinha, Diego Costa, Arboleda, Wellington voltou na jogada depois de um tempo de lesionado, Jackson Mendes, o Alisson e o Michel Araújo no meio de campo, o ataque com Luciano, Caleri e Juan, jogando então no 4-3-3 sem o Paulo Turra, que foi expulso contra o Goiás, o Santos entrou com o João Paulo, João Lucas, Joaquim, Messias e o Dodô fazendo a sua reestreia no lateral esquerdo, que já passou pelo próprio Santos, estava no Atlético Mineiro e foi contratado para reforçar o elenco do Peixe. No meio de campo começou com Sandri, Dodi, Lucas Lima e um ataque com Mendonça, Marcos Leonardo e Lucas Braga. E a gente viu os números, a diferença em termos de finalização, de qualidade de jogo foi muito nítida. A gente tem aqui, vou aproveitar como sempre a gente faz o vídeo pegando a cola aqui na internet para trazer, claro, aquelas informações, alguns números do duelo que ajudam a gente trazer algumas informações adicionais. São Paulo terminou a partida com 24 finalizações a gol, sendo 7 no alvo. O Santos teve 8, sendo 3 no alvo. Posse de bola foi uma diferença considerável, 65 para o São Paulo, 35 para o Santos. Precisão no passe, 84% de passes certos para o São Paulo e apenas 72% para o Santos, que ajuda a entender por que teve toda essa questão, toda a diferença. Os gols foram marcados por Caleri de pênalti, um pênalti corretamente marcado. O Caleri depois ele ampliou o placar, fez o segundo gol. O David acabou fazendo o terceiro gol e já antes, quase nos minutos finais, o Pato, que tinha entrado no segundo tempo, marcou o quarto gol, o gol que terminou o placar pelo lado do tricolor, e o Marcos Leonardo com pênalti já nos acréscimos fez o gol, vamos dizer, aquele chamado gol de honra em relação ao que fica em relação da partida, né? Então terminando com esse 4-1, a gente pode falar, pegando alguns destaques individuais, né? Quando a gente fala de clássico, tem que pegar, dá para analisar bastante algumas atuações de alguns jogadores. Mesmo com a goleada, acho que dá para falar da atuação do João Paulo, evitou um desastre ainda maior. Do lado do. Mas acho que entre destaques, o Caleri fez 2 gols, mas foi inclusive levou o prêmio de melhor em campo. Mas eu gostei muito da partida do Michel Araújo. Criou jogada, jogando como um meia, tava com tranquilidade para driblar, tava passando fácil pelos jogadores do Santos. Então foi um dos destaques, assim, um destaque importantíssimo no confronto. Do lado do Santos, a gente teve, tirando o João Paulo, a gente teve muitos jogadores nervosos. A gente viu a partida em si, a gente teve já começa pela. Ela teve 5 cartões amarelos pro Santos e 3. E tinha vários jogadores pendurados. O Santos estava nitidamente com problemas. No intervalo, né, o Santos tentou mexer no esquema, tentou fazer algumas mudanças, tentou ajustar porque perdeu com 2-0, saiu perdendo por 2-0 no primeiro tempo, tentou ajustar para poder tentar ao menos ser competitivo na segunda etapa. A gente não viu isso. O Santos foi nulo também, realmente, dá para falar. O Santos foi pouco, a gente fala, né, foi pouco competitivo, foi pouco combativo, deixou o São Paulo ter muita facilidade em campo. E aí a gente começa a ter alguns problemas, né? Você tem um ataque tão móvel, falando de 3 atacantes, começou com Lucas Braga, Marcos Leonardo, Mendonça, mas quem municia os caras? E teve o Lucas Lima, né? Que é o cara que eu já bati muito na tecla quando muito torcedor questionou, falou: meu, o Lucas Lima vai dar certo, é uma boa aposta.
Lucas Lima mais uma partida que ele nulo em campo. Não aparece para criar jogadas, não é um cara que combate no meio de campo, então acaba, entre aspas, você joga com um a menos. Tanto que ele acabou saindo no segundo tempo, entrou o David, então aí depois de voltar, o Santos volta no segundo tempo, né? Tentando, coloca o Key, tira o Camacho, tira o Sandri, coloca o Camacho, tenta mexer para ajudar um pouco para dar um pouco de força ali na qualidade do meio de campo, né? Tentar melhorar um pouco, até porque tava sobrando, mas o Camacho acaba saindo, é substituído entre o Kevson para jogar na lateral esquerda, então você tem. Foi uma zona do lado do Santos, a gente tem que estar citando isso. O Lucas Lima sai, entra o David. Então o Peixe termina, né? O Lucas sai também para o Wesley Patatin entrar, mas termina com 4 atacantes em campo. Mas não adianta você encher um time de atacantes se você não tem ninguém para municiar. Então, esse é um lado mais importante. A gente vê o que aconteceu na partida. Realmente não foi para ter um resultado diferente disso, pelo contrário, era para ter sido uma goleada ainda maior a favor do Peixe. Em relação ao campeonato, a gente estou aqui gravando esse vídeo, tá rolando ainda um jogo que pode mudar a situação do São Paulo, né? E tem o Tricolor com a vitória em casa chegou aos 25 pontos, entrou no G4, ganhou 4 posições. Ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que está jogando com o Internacional agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, mas no pior dos cenários, o São Paulo termina a rodada na 5ª posição. Então já termina pensando em G4 direto por Libertadores. Ainda tá. O Botafogo tá sobrando, né? O Botafogo chegou a 39 pontos, está disparado na liderança. Precisa ter uma sequência ruim de resultados para os outros times começarem a pensar. Mas o São Paulo, por exemplo, está 2 pontos atrás do Flamengo, que é o segundo colocado, que empatou com o Fluminense no Rio. Então, pensando num vice-campeonato, G3, G4, o São Paulo está bem encaminhado nessa questão e vem tendo bons resultados sobre o comando do Dorival. Pelo lado do Santos, sinal de alerta ligado, não dá. O Santos vinha de um jejum, se não me engano, acho que de 12 jogos sem vencer. Aí conseguiu vencer na última rodada, no domingo da semana passada, superou o Goiás, um jogo polêmico, né, que teve um pênalti muito questionável, que para mim e para muitas pessoas não foi penalidade, né, por um lance em cima do zagueiro do Goiás. E com isso o Santos deu um alívio, saiu dos 13 pontos para os 16. Mas com a derrota, o Santos estaciona, perde uma posição, porque o Cuiabá venceu o Fortaleza nesse domingo, então o Santos cai para a 14ª posição com 16 pontos. Apenas 5 de vantagem para o Goiás, que ainda joga na rodada. Então o Goiás que pega o Atlético Mineiro em casa. De repente, se o Goiás vencer o seu confronto, a diferença para o G4 vira de 3 pontos ao final dessa rodada. Então para ligar sinal de alerta. Ainda tem também o próprio, desculpa, estou até esquecendo, porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo também tem Atlético Paranaense e Bahia. E o Bahia, se de repente vencer a partida, pegando aqui, estou falando com vocês, mas trazendo, o Bahia, se vencer, ultrapassa o Santos, porque vai levar melhor em relação ao saldo de gols. Então ainda pode ter mais problemas. Sinal de alerta ligado na Vila Belmiro. Para o São Paulo é muito importante esse resultado em casa, porque alivia, acho que, alivia não, na verdade, fica sólido um bom momento na temporada, né? A gente está falando, o São Paulo vem de bons resultados, né? Venceu o Fluminense no Brasileirão, venceu o Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil, empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa, poupando jogadores, e acabou sendo uma atitude que acabou se mostrando correta, porque depois o Tricolor virou para cima do Palmeiras no Allianz para garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil, goleia o Santos nesse domingo, e agora se prepara para pegar o Cuiabá na próxima rodada fora de casa, né, no sábado, dia 22 às 18h30. E aí depois na sequência já é o duelo da Copa do Brasil, a semifinal contra o Corinthians. Então é tempo para o Dorival preparar o time, recuperar os jogadores que estão com problema físico e um mental. Você está falando de uma sequência de jogos. Esqueci de citar também, o São Paulo tinha vencido depois que ele perdeu para o Cruzeiro, num jogo onde o Cruzeiro não finalizou, né, uma derrota de 1-0 com gol contra. O São Paulo chegou ao seu 6º jogo sem tropeços, sem derrota. Venceu o Tigre na fase final da Copa, no último jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e depois emendou
duas vitórias seguidas, um empate com a Red Bull e agora mais 2 vitórias seguidas. Então tá no momento de alta, um momento que a gente tem que elogiar o trabalho do Dorival, o que ele tá conseguindo fazer, mais uma vez mostrando que ele sabe trabalhar com jogadores jovens e isso tá se refletindo dentro de campo. Pro lado do Santos, onde a gente tá ligando o sinal de alerta, né? O Santos ele perde, sofre uma goleada que é pesada em termos do resultado, uma goleada onde o time não jogou. E vai ter uma semana de preparação, só que tem um problema, pega o Botafogo, líder disparado do campeonato que está sobrando na competição, no próximo domingo, dia 23. E na sequência é o jogo contra o Fluminense, fora de casa. E aí vai como mandante, pega o Atlético Paranaense para indo nessa reta final do primeiro turno. Então são momentos distintos, a gente está falando. O domingo termina muito complicado, muito diferente para os rivais paulistas. O São Paulo termina em alta, termina com psicológico alto, termina com uma atuação com uma goleada, que é importante citar. Por mais que o Santos esteja no momento que você precisa relevar o que o rival não está jogando, como eu acabei de citar, o São Paulo vem de alguns jogos bons na temporada, vem mantendo uma regularidade, tá? E não é à toa que tá entre em G4, G5, tá lá na parte de cima da tabela. Pro lado do Santos não tem como. Mesmo que vão estar chegando alguns reforços, mas tudo indica que o Marcos Leonardo vai ser vendido em breve, o David também deve receber proposta. Você afastou o Soteldo, afastou o Lucas Pires, afastou o Natan. Tem 7 jogadores afastados do elenco do Santos. Então, querendo vender, vai trazer reforço, mas não tem tanto dinheiro. É um momento de sinal de alerta. O Santos tem que se preocupar seriamente com o rebaixamento mais uma vez. Então, infelizmente, para o torcedor santista, esse pós-jogo aqui do Clássico é sinal de alerta para rebaixamento. Pro lado tricolor, é pensar que dá pro Dorival sonhar com coisas maiores nessa temporada. Seja na Sul-Americana, de repente na Copa do Brasil, será que pinta o inédito título? E no Brasileirão aí já é difícil por conta do Botafogo, mas dá para pensar em terminar bem o campeonato por conta da parte financeira e se classificar sem problemas para a Libertadores. Então é isso, galera. Pós-jogo de São Paulo 4, Santos 1, terminando por aqui. Abraços.